Boa noite. Hoje é 19 de agosto de 2019, 18 horas e 4 minutos, segunda-feira. Estou tentando fazer esse vídeo há algum tempo, mas sempre tem algum problema que não conseguimos. Tem hora que é problema técnico, sai do ar, e a gente não consegue realizar o projeto, que é explicar um pouquinho sob o prisma educacional, profissional, de convivência social, o que seriam os procedimentos. Você tem procedimentos e os demais procedimentos. Você tem que se adequar à função, atividade que estiver exercendo, o estudo, o projeto, o planejamento, a ação, se é negócio, se é indústria, se é agronegócio, se é plantio, se é plantar, se é colher, sempre vai ter um procedimento. Sempre lembrando que os procedimentos têm uma definição, né? A palavra procedimento tem uma definição, você pode chamar da maneira de agir, você pode dizer que é o modo de proceder, você pode dizer que é o modo de portar-se, né? De se comportar, de conduta, o comportamento. Você também pode dizer que é o modo de fazer, o modus operandi, o modo de fazer alguma coisa, algo, né? Você pode dizer que é técnica, você pode dizer que é processo, que é método. Então, antes de qualquer coisa, vamos definir os termos, que definindo os termos, dou boa noite a todos vocês novamente. Todas as nossas lives, elas são espontâneas, né? Não tem edição. Desculpem pelos atos falhos, mas é porque vamos dentro de um roteiro, mas sempre há um probleminha. Espero que a gente consiga concluir. O que ocorre? Na vida, você, desde os seus primeiros anos dos bancos escolares, você tem que ter uma educação que vem de casa, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter a tolerância, você tem que ter a compreensão, a paciência, a espera, e aí tem que cumprir prazos, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer os deveres de casa, tem que fazer prova, tem que agendar, tem que ter disciplina, tem que ter agenda, tem que ter rotina. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a maneira de agir começa pela disciplina, pela rotina, pela educação, pela gentileza, a forma de se expressar, o modo como recebe a informação, como ela é processada. Aquela sua maneira de agir, ela já facilita e muito o modo de como vai produzir o resultado. O modo de produzir e de se obter o resultado. Na verdade, é isso. Então, você tem o procedimento na vida estudantil, na vida profissional, na vida política, social, industrial, comercial, de serviços, dentro de casa, dentro de qualquer trabalho, na música, nas artes, na cultura, no teatro, na dança, onde você estiver. Dentro da experiência profissional, dentro da vivência, posso dizer assim, alguns exemplos. Por exemplo, você vai estudar. O que seria melhor? Você ler 2 vezes o que você vai estudar. Você leu, falou assim, já sei o que é. Tem uma palavra aqui que eu não entendi, procedimento. Vou lá com o dicionário e vou ver o que é aquelas palavras. Defina os termos, eu sempre falo isso. Defina os termos. Definindo os termos, você já sabe quais são as ferramentas que vai precisar para abrir as chaves. Se você for um DJ, você coloca tudo no zero, começa tudo do zero. Vamos começar do zero aqui. Não vão ligar na tomada com o volume lá no 10, não, se bem que a gente acostuma fazer isso. Mesmo aqueles que têm mais experiência costumam fazer. Dar aula, você tem que ter um método para dar aula, você tem que olhar para os olhos das crianças, dos adultos, quem sejam os seus alunos, e falar assim, ele não entendeu não, vou falar de novo, de outro jeito. É um procedimento, é um modo de agir, é um modo de proceder. Você ter aquele amor pela pessoa, né? Você vai fazer com que o seu procedimento melhore. Fala, peraí, eu vou fazer de uma outra forma, e agora, vocês todos entenderam mesmo? Você pode ter, assim, no ramo imobiliário, que eu já tive imobiliária, no ramo de editoria, que eu já tenho revista também,
no trade, que eu também tenho empresa de trade, na advocacia, no processo, no escrever, na audiência, em todas as atividades que eu exerci na vida, eu tento ter aquele procedimento. Mas tem o autocontrole, tem que compreender que o outro não compreende, aí você explica de uma outra forma, tem que ter paciência, você tem que entender que o tempo do outro é diferente do seu, você tem que entender que o tempo para a pessoa realizar uma coisa às vezes é mais rápido, mais lento que o seu. Desde que tudo esteja funcionando dentro de uma cronologia, dentro de um ordenamento de atos um atrás do outro, isso é um processo, um procedimento. Aqueles atos vão determinando a sequência. Por que eu acho importante o procedimento? Parece que as pessoas se esqueceram que os procedimentos, mesmo os mais elementares, não os estratégicos, aqueles mais complexos, mesmo os mais básicos, basilares, fundamentais, têm sido esquecidos. Você tem que ter a técnica, você tem que ter o método, você tem que saber fazer, você tem que ter o modo, a sua conduta, o seu comportamento, até o modo de você se vestir, às vezes influencia, né? Você pode ir para qualquer lugar com qualquer roupa, mas você vai ser visto de uma outra forma, né? Então a gente aprende com a vida, né? O que nos ensina muito é até a rebeldia de adolescente, né? O adolescente, ele aprende com a sua rebeldia, né? Até que um dia fala, peraí, deixa eu arrumar minha camisa aqui, eu vou lá para uma entrevista de emprego. Então, tudo tem a sua hora. Agora, o autocontrole, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, a inteligência emocional, o controle emocional, a disciplina, a gentileza, assim, estar aberto a ouvir 10 vezes, se for necessário, 10 opiniões, para dizer o seguinte, olha, eu já sei como vou solucionar o seu problema. Porque você já focou nas causas. E quando você foca nas causas do problema, você tem um procedimento que já não foca mais no problema, você vai direto na solução, desde que dentro de uma ética, uma dignidade, né? Dentro de uma razoabilidade, de uma equidade, de um espírito de justiça, fazer o melhor possível, com honestidade, com as premissas básicas que nós devemos assumir a partir do momento que nós assumimos o compromisso, né? Com aquele negócio, com aquele contrato, com aquele emprego, com aquela profissão, com aquela tarefa. Então eu passo isso para o lado social, para o lado do estudo, da formação estudantil, formação nas artes, na cultura, ou na formação dos colégios, dos fundamentais, dos colégios técnicos, do lado profissional, do dia a dia, do cotidiano, do estagiário, do técnico, que vai precisar dar tudo de si para que a coisa seja burilada. E aprendendo com o próprio erro. Eu falei, peraí, eu errei aqui, vamos começar tudo de novo, do zero. Agora eu me caí aqui, vou me levantar e vai fazer com o mesmo amor que começou a fazer, né? Começa o processo de novo, volta ao zero, que é o certo, voltar lá no zero, vamos começar tudo de novo. Assim, não vou fazer mais isso, que agora eu vou começar por esse caminho, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, e não entre em confusão. Isso é uma tríade de José Herculano Pires, que eu costumo sempre citar de formas diferentes. Mas é o que funciona, só é o procedimento que dá a forma e que transmite o conteúdo e que faz parte da elaboração da ação do que foi planejado, do que foi projetado, do que foi estudado, do que foi discutido, do que foi decidido e colocar em ação para produzir o resultado. Então, eu acho muito importante que as pessoas sempre revisem os seus procedimentos, porque, às vezes, a pessoa fica tão automática que ela não percebe uma coisa, por exemplo, que ela está dando ordens. Ela não diz assim. A pessoa não diz assim. Eu diria assim. Ô, amigo, você poderia fazer assim para mim? Você tem como fazer assim para mim? Mas é uma funcionária doméstica, uma funcionária residencial, rural, de indústria, de fábrica, de comércio, de serviço. Olha, eu vi que assim não está funcionando. Será que você poderia fazer assim? Vamos tentar fazer desse jeito? Quando você pede, perguntando, você está pondo a pessoa para participar do processo junto com você. Então, aí está a educação, está a gentileza, né?
você consegue muito mais resultados, porque você começa a colocar a pessoa dentro da sua equipe. E também a gratificação, eu estou muito grato, agradeço muito, você foi muito importante nesse processo, você merece uma bonificação mensal ou anual. Isso faz parte de toda a conjuntura, né, para que a questão seja bem resolvida, né? Emocionalmente, sentimentalmente, às vezes as pessoas confundem o emocional com o sentimental, usam e empregam as palavras de um modo interpretativo. Eu digo que sentimento é a interpretação do fato. Aprendi com o Dr. Luiz Machado na Cidade do Cérebro. E a emoção é aquilo que você coloca de energia naquele seu pensamento, naquela situação do trabalho, para que a situação se desenvolva. Então, você põe um motor, põe um foco naquilo e desenvolve aquele tipo de atividade de uma forma muito mais fluida, e ela é muito mais fácil, ela realiza, o produto fica acabado ou um pouco antes do prazo, ou no prazo com um pequeno adiamento, que você tem que ter uma razoabilidade para entender que o adiamento, às vezes, é necessário até para que o produto venha entregue de uma melhor forma. Agora, tem os prazos que não podem deixar de ser cumpridos. Aqueles prazos que, se você perder, perdeu. Então, tente sempre colocar o prazo com 2 dias antes, com 3 dias antes. Isso também é um procedimento que eu acho muito bom, porque se você coloca todos os seus procedimentos, não com a data limite de 15, não com a data limite de 15 dias, mas com a data limite de 12 dias, você tem peraí, tá chegando lá, vou fazer. Você já deixa pronto e pode até entregar na última hora, não tem problema nenhum. Mas eu recomendo que entregue um dia antes, porque você pode ficar sem internet 24 horas. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu acho que é só uma pincelada de procedimentos. Depois nós vamos partir para um ponto específico de procedimentos numa área social. Vamos fazer mais 2 vídeos aí para encerrar essa trilogia dos procedimentos. Um abraço para todos, uma boa semana, bom início de semana para todos, uma semana inteira agradável.